E aí, pessoal? Bom, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. É hora de pegar aquele conto de fadas inofensivo que a gente cresceu assistindo na Disney e, sério, jogar pela janela. Porque hoje nós vamos investigar a verdade sombria por trás do flautista de Hamelin. Esqueçam aquela versão bonitinha, com finais felizes. A gente está falando de registros reais, documentados e super perturbadores do ano de 1284, lá nos arquivos da cidade de Hamelin, na Alemanha. Esses documentos confirmam um negócio assustador. 130 crianças literalmente desapareceram no mesmo dia, sem deixar nenhum rastro, depois de seguirem um homem misterioso para fora dos portões da cidade. E spoiler, elas nunca mais foram achadas. Então, bora mergulhar nessas evidências históricas e tentar desvendar esse caso criminal que está aberto desde a Idade Média. Olha só o contraste brutal que a gente tem aqui. De um lado, a historinha de Nenar, né? Aquela que diz que a cidade estava cheia de ratos, aí vem um cara, toca uma flauta mágica, afoga os bichos, não recebe o pagamento e resolve hipnotizar as crianças por vingança. Mas peraí, tira os ratos e a mágica dessa equação. O que sobra? Sobra um trauma histórico absolutamente real. A perda permanente, inexplicável, de 130 meninos e meninas. É um luto, assim, inimaginável, que mudou completamente o rumo e a identidade daquela comunidade. E para a gente realmente entender o peso disso, dá uma olhada nessas palavras exatas que estão nos registros oficiais da cidade, datados de 1384. A frase diz, e é de arrepiar, ó, já se passaram 100 anos desde que nossas crianças partiram. Cara, isso prova sem a menor sombra de dúvida que não era folclore, sabe? Foi uma tragédia real e muito profunda. Imagina só o nível do choque coletivo para uma cidade inteira mudar a forma de contar o próprio tempo só para marcar o aniversário desse sequestro em massa. Agora, o que é muito louco é que a evidência física dessa tragédia tá lá, de pé, nas ruas até hoje. Essa aqui é a famosa Casa do Flautista, uma construção lindíssima de 1602, lá em Hamelin. E na fachada tem uma placa comemorativa, bem, trágica na verdade. Ela relata com todas as letras que no dia 26 de junho de 1284, dia de São João e São Paulo, 130 crianças da cidade foram levadas por um flautista vestido com roupas super coloridas e sumiram para sempre nas montanhas. O trauma foi literalmente esculpido na pedra para ninguém nunca esquecer. E a dor não para nas paredes, não. O negócio afetou o dia a dia deles para sempre. Existe uma rua lá chamada Bongelosenstrasse, que significa basicamente a Rua do Silêncio. A tradição diz que foi exatamente por ali que as crianças marcharam para fora da cidade. O luto foi tão, mas tão pesado, que até hoje, sim, até nos dias atuais, música e dança são terminantemente proibidas nessa rua. Só para vocês terem uma ideia, se uma noiva está indo para a igreja com uma banda tocando, os músicos têm que parar tudo, cruzar a rua num silêncio absoluto e só voltam a tocar a melodia do outro lado. Isso mostra o quanto essa ferida ainda faz parte de quem eles são. Bom, vamos traçar uma linha do tempo rápida aqui para a gente entender essas pegadas históricas. A gente tem o desaparecimento em 1284. Aí, 100 anos depois, em 1384, vem aquele lamento nas crônicas da cidade que a gente acabou de ver. E mais pra frente ali, entre 1430 e 1450, aparece o famoso manuscrito de Lunenburg, detalhando aquele fatídico 26 de junho. O texto antigo confirma tudo. Um cara de uns 30 anos, usando umas roupas super chamativas, tocou uma flauta de prata e guiou as crianças até um lugar chamado Calvário e fim. Elas sumiram. Ou seja, não é só um mito passado no boca a boca, são cronistas da época registrando de forma fria um evento aterrorizante. Então, bancando um pouco os detetives aqui, o que realmente aconteceu com elas? A primeira teoria forte, e que muitos historiadores modernos apoiam, é que esse flautista era na real um locator. Sabe o que é isso? Era um recrutador de colonos. A gente está falando do século XIII e a região estava passando por uma crise econômica brutal. Então, esses recrutadores iam de cidade em cidade, usando roupas mega coloridas, tocando instrumentos musicais mesmo, tudo para chamar a atenção da galera na praça. O objetivo? Convencer os jovens a migrarem e colonizarem partes da Europa Oriental. Então, as crianças roubadas podem muito bem ter sido adolescentes que saíram de lá voluntariamente para tentar sobrevivência. Faz sentido, né? Mas tem um outro ângulo fascinante que vai mais para o lado da medicina e da psicologia, que é a chamada praga da dança, também conhecida como dança de São Vito. Gente, isso foi um fenômeno real na Europa medieval, uma histeria coletiva onde grupos inteiros entravam numa espécie de transe e começavam a dançar sem parar.
Teve um caso documentado idêntico na cidade vizinha de Erfurt, em 1237, onde um monte de jovens rodopiou histericamente por uns 20 quilômetros até cair no chão. Teve gente que literalmente dançou até morrer. Então, não é nenhum absurdo imaginar que a juventude de Hamelin possa ter sofrido um surto psicológico parecido. Só que a gente não pode ignorar um detalhe muito importante: a data, 26 de junho. Historicamente, essa é a época das celebrações pagãs do solstício de verão nas montanhas alemãs. E isso nos joga para uma terceira teoria, que é bem mais sangrenta. O flautista, nesse cenário, seria tipo um xamã pagão levando as crianças para acender as fogueiras tradicionais no meio do mato. O problema é que, naquela época, rolava um conflito religioso pesadíssimo. Alguns estudiosos levantam a hipótese bem plausível de que esses jovens caíram numa emboscada e foram tragicamente massacrados por facções religiosas rivais. Pesado demais, né? Quando a gente coloca todas essas cartas na mesa, fica cristalino que cada uma dessas teorias dá uma explicação super lógica, mas extremamente brutal para esse sumiço em massa. Seja a galera fugindo da pobreza extrema com um recrutador de terras, seja uma histeria coletiva que levou a uma exaustão mortal, ou até um massacre sinistro na floresta por causa de religião. Qualquer uma dessas hipóteses preenche a lacuna do sumiço sem precisar apelar para a flauta encantada controlando mentes ou para um exército de ratos. A verdade é que a história real consegue ser muito mais perturbadora do que a ficção. No fim das contas, pessoal, quando a gente olha para esculturas de bronze como essa lá em Hamelin, a ficha cai do porquê dessa história ter sobrevivido e virado lenda através dos séculos. Ela acerta em cheio no medo humano mais instintivo que existe, o terror absoluto de uma comunidade perder todas as suas crianças de uma vez só, de um jeito totalmente inexplicável. Acabou que a figura do flautista virou meio que uma representação folclórica da própria morte, sabe? Um símbolo daquela incapacidade desesperadora dos adultos de conseguirem proteger o futuro da cidade. E tudo isso nos deixa com um dos casos criminais mais intrigantes da história. Afinal, o que pegou eles? Foram os recrutadores prometendo um recomeço no leste? Foi a praga da dança levando todo mundo ao colapso nas estradas? Ou um embate religioso que acabou no pior cenário possível? É fascinante e um pouco triste ver como a humanidade pega a história real e mascara com contos de fadas. Talvez só para deixar o passado um pouquinho mais fácil de engolir. Porque o destino exato daquelas 130 crianças continuará sendo um dos enigmas mais sombrios e bem guardados que a gente tem. Mas, olha, a investigação histórica é feita justamente de muito debate, né? Por isso, eu quero muito saber a opinião de vocês. Comentem neste vídeo qual dessas teorias vocês acham que é a verdadeira explicação para o mistério de Hamelin. E aproveitando, já comentem também qual tema da história vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Toda sugestão é super bem-vinda. E claro, não esqueçam de se inscrever no canal para a gente continuar explorando juntos essas análises e desenterrando fatos fascinantes. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.